Começar então nossa abordagem, que é uma ótica espiritual sobre o futebol, ao qual chamam de paixão brasileira, com termos como ídolos, com termos como concentrações, clubes de torcida, fanáticos. Interessante que esse termo fanático, Fábio, vem de fanatic, fãs, né? Fanático. Torcidas organizadas. Nós estamos falando de um evento que para praticamente o mundo. É um dos maiores eventos e nós estamos observando como a igreja cristã, principalmente, Fábio, tem estreitado as suas práticas, até religiosas, com o futebol. Nós já vimos pastores falando dos seus times de coração publicamente, já vimos pastores levando times, seleções para dentro dos templos, padres também fazendo isso. Sim. Existe, inclusive eu coloquei na miniatura desse vídeo, 2 ícones aí maiores do futebol, principalmente das Copas do Mundo. Claro. Um deles tem uma igreja chamada Igreja Maradona. Sim, gravíssimo. Não sabemos ainda, mas talvez poderá haver uma igreja do Pelé. Não sei se isso vai acontecer, mas olhando pela ótica do que vem acontecendo no mundo, tudo é possível nesse campo. Então, nós queremos fazer uma abordagem da seguinte forma. O que não há do futebol? Será que é pecado torcer para um time? As pessoas geralmente fazem essa pergunta, Fábio. É pecado torcer? E até que ponto nós observamos um comprometimento dos princípios da palavra em torno do futebol? Então, meu irmão, é contigo. Faça aí, então, as suas considerações iniciais sobre esse tema. Mais uma vez, né, queridos? Editor, boa noite a todos. Eu agradeço ao Neemias estar aqui. Neemias logo vai estar no nosso canal também. Lembrando que eu vou fazer essa base, não sei se de repente a gente vai fazer depois um outro trabalho sobre futebol, porque nunca há tempo suficiente, né, irmão, de falar tudo, ou tudo aquilo que a gente expressa, quer expressar, deseja expressar, porque o tempo às vezes ele corre demais, né? Como foi com a música, provavelmente falaremos novamente sobre a questão musical, e a questão do futebol, que para mim é uma questão tão grave quanto a questão da música, isto é, o quanto nós nos impregnamos de atitudes que não são convenientes e não são agradáveis para o Eterno. O ponto principal é o seguinte: o que nós estamos fazendo? Nós estamos agradando ao Eterno? Quando você participa de uma competição esportiva, quando você trabalha para aquilo, isto é, se empenha para aquilo, e ninguém aqui está falando que fazer exercícios físicos é errado. Vocês não vão ouvir isso da minha boca, também não da boca do Neemias. Ter uma vida saudável, fazer exercícios físicos, você tem um filho pequeno, dá uma bolinha para o teu filho, você fica brincando, irmãos, não é sobre isso que nós vamos falar. Então, aqueles que já de repente podem estar, né, Neemias, eu falo isso nos meus programas também, olha, fazendo uma ideia, acalmem-se. Nós vamos falar sobre a questão que está por trás de todo esse entretenimento chamado do inglês futebol, do inglês britânico, e no norte-americano, o famoso soccer, né, como eles falam assim lá na pronúncia norte-americana, tá? Que está hoje, neste momento, em vias de uma grande celebração, entre aspas, porque há uma crise muito grande na chamada associação da FIFA, que tudo estoura em 2015, né? Eu não vou aqui mencionar o nome de ninguém, eu vou fazer só referências, tá? Para a gente não ter problema, e muito menos para o canal do Neemias não ter problema. Onde o presidente da FIFA naquela época, que era o vice-presidente também daquele brasileiro famoso que assumiu em 1970, e eu vou dizer coisas aqui graves, tá, irmãos, que não são da minha boca. Nós estamos aqui respaldados pelo artigo 4º e artigo 5º da Constituição brasileira, que nos dá a liberdade de livre pensamento, vamos colocar assim, né? O direito de livre pensamento, expressarmos nossos livres pensamentos. Repito, não vou mencionar o nome de ninguém, o que eu vou mencionar é o nome de um livro excelente, aí sim eu vou mencionar o nome desse jornalista, o David Yallop. Então nós temos 2 jornalistas que são mal queridos pela FIFA, tanto o David Yallop, jornalista inglês, que fez o livro How They Stole the Game, isto é, como eles roubaram o jogo. Eu comprei esse livro aqui no ano 2000, li em 2002, eu passei mal quando li esse livro, mas eu continuei. 8 anos ainda, dentro daquela sanha do futebol. O futebol é um vício, tá, irmãos? Ele é um entretenimento que nós encaramos como uma questão de ficarmos ligados, plugados na televisão, se consome toda a questão do futebol, e é uma questão, nunca deixou de ser, espiritual. E um outro livro também, eu estou para fazer mais, tem mais coleções, eu já verifiquei toda uma bibliografia fortíssima sobre isso, hoje são uns mínimos 12 livros, eu tenho apenas 2 e um outro que fala um pouquinho sobre isso, que é Um Jogo Cada Vez Mais Sujo, ou autor de jogo sujo. Esse aqui ele é o inimigo da FIFA, que é o Andrew Jennings, também um correspondente jornalista britânico, se não me engano ele é irlandês, e ele fala sobre todas as falcatruas da FIFA, desta associação que manda no futebol desde o começo dos anos 10 do século passado, feita pelo senhor Jules Rimet, né? Tanto é que a taça está chamada de taça Jules Rimet. Para quem acha, inclusive, então nosso trabalho vai ser baseado aqui. Se você tem alguma queixa, alguma coisa, você vai reclamar com os livros. Nós vamos aqui, vou reproduzir muito do que nós pesquisamos, daquilo que eu pesquisei, através desses 2 livros excelentes, inclusive. Eu vou falar hoje, Neemias, de todas as falcatruas das Copas do Mundo.
de 30 até 98. Depois, porque o livro do Yallop fala até 98, que foi complicadíssimo. E aí depois a gente vai dedicar uma parte especial a partir de 2002 até 2022, também sobre tudo que acontece, a questão política, a questão social, a questão suspeita. Aqui nós não temos prova de nada, irmãos. Nós vamos tratar do futebol como uma questão de entretenimento, como a música é um entretenimento, e as pessoas, como as artes são entretenimento, a pintura, ou a expressão das artes cênicas, não é? A literatura, bom, enfim. Mas colocando em xeque tudo aquilo que nós temos e temos de direito de falar, Neemias, que são as práticas daqueles que lidam com o futebol. Então quem? Managers, gerentes, empresários, jogadores, times de futebol e organizações também de estruturas do futebol. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer como reflexão para as pessoas, eu gostaria que todos aqui, a gente fala muito para o nosso público, né, Neemias, eu falo muito para o meu público, você também fala, nosso trabalho acho que é um pouco parecido nesse sentido, é convidar você a fazer uma reflexão. Você se meteria, você se introduziria em algo que você sabe que não é confiável? Você trabalharia numa organização que você sabe que não é confiável? Ou isso para você não tem absolutamente nada a ver? Ou essas questões não têm problema nenhum? Eu vou dizer até um caso que meu pai, antigamente, meu pai foi jogador de futebol, mas amador, né, quase que ele foi para o profissional, e isso no final dos anos, meados dos anos 60 e nos anos 70, depois ele, infelizmente, teve um acidente de trabalho, tudo aí não pôde, né, e deve ter um problema seríssimo no joelho, bom, enfim. Mas meu pai, boa parte da vida dele, da sua adolescência, juventude, até antes de eu nascer, meu pai teve um envolvimento muito forte com o futebol. Enfim. Mas muitos daqueles que participam do futebol, eles são apresentados para isso como uma grande porta de conveniências e de Neemias e de benfeitorias, principalmente pela questão financeira. Então, quando o futebol ele começa, eu quero dar aqui a questão, inclusive, do início do futebol, tá? A origem histórica deste esporte que é jogado com o pé. Então, na China, no século III, antes de Mashiach, era chamado de Kujio, que era um jogo com bola de couro, tá? Praticado durante a dinastia Han, e considerado esse sim o primeiro registro de futebol, ainda que se diga que esses chineses da dinastia Han também jogavam bola com as cabeças dos seus oponentes vencidos, tá? Então, dizem que há registros, aqui não estou afirmando nada, mas o que eu tenho que colocar é que havia as chamadas bolas, né? Bolas feitas bolas de couro, couro de cabra, couro de boi, etc. No Japão, no século VII, um esporte chamado kemari, que aí vem, atenção, uma prática ritualística em que o objetivo era manter a bola no ar em círculo. Depois, registros aqui nas Américas, do México para baixo, entre os maias, os astecas, chamado de Tlachtli, que é um jogo com uma bola de borracha que tinha forte conotação religiosa e até, atenção, já os primeiros indícios de sacrifícios humanos, Neemias. Então, um esporte, uma prática entre eles, tá? Na Grécia e na Roma, jogos também chamados como Piskiros e Harpastum, em que equipes tentavam levar a bola até o campo adversário, certo? Dizem que era um celema, um brigava com o outro, bom, era também uma questão muito violenta. Na China também tinha a questão da violência já. Na Europa medieval, o chamado mob football, que era violento, esse sim, violento e caótico, que era disputado aonde? Nas ruas da Inglaterra. E muitas das vezes eram proibidos pelos reis, tá? E aí chegamos na Itália, aí sim, com já vamos dizer, uma imagem, vamos dizer assim, daquilo que a gente conhece mais pelo que nós temos hoje pelo futebol, conhecido, que era chamado de calcio fiorentino, e que ficou, na verdade, na imagem do que mais se aproxima do futebol que nós temos hoje, que era praticado pela nobreza e tinha regras mais organizadas e influenciou aí depois o modelo inglês. Quando que esse tipo de esporte ele surge, na verdade, tá? da maneira como nós temos hoje? Em 1863, quando foi fundada a Football Association, que é a primeira associação de futebol da Inglaterra, que era o marco do futebol moderno. Então esse esporte jogado era ligado às elites, assim como no Brasil também. Por exemplo, negros não jogavam futebol aqui no Brasil no começo do século XX. Tá? Quando o futebol foi trazido para São Paulo, inclusive, né, por Charles Miller, havia ainda um problema muito grande entre raças, né, de brancos jogarem com negros, tá? Mas o futebol ele vai se especializando e vai se popularizando em trabalhadores, como aconteceu na Inglaterra, acontece também aqui, acontece muito forte na Argentina, no Uruguai, e aí a padronização das regras lá naquela época que permitiu que competições organizadas fossem feitas e também houvesse uma expansão internacional. Na questão do Brasil eu vou falar já, tá? Então vamos lá. Quem organizou as regras? Em que bases? Às vezes, meu querido irmão, a gente fala algumas coisas, eu passei dos últimos 10 dias para cá assistindo alguns vídeos, assim, depois de terminar os vídeos que eu estou assistindo, porque existem níveis, né, de profundidade que a gente trabalha dentro de um assunto.
Esse esporte ele foi estabelecido por 11 membros de uma famosa sociedade secreta, isso lá na Inglaterra, isso em 1860. Em 1863 é criada a Football Association. Eles estabelecem as regras, as linhas do campo, certo? Estas linhas do campo, todas elas faziam referência ao quê? Às questões ocultistas. Como eu falei na minha live de ontem, anunciando a live de hoje, uma live esporádica só para a gente pedir ajuda para os irmãos, e falando um pouquinho desse trabalho de hoje, o meio de campo, ele é uma linha, você tem um círculo, e neste ponto você tem um ponto, né, dentro da chamada, do chamado meio de campo. Tá? A linha do meio de campo, é onde o esporte começa. Qual é a associação disso? Relacionamento sexual, o círculo sendo o ambiente feminino e o ponto sendo o ambiente masculino. Já entende o que eu quero dizer, tá? Que é o intercurso, né? que é a relação íntima entre um homem e uma mulher. Então, você tem isso no centro. Então, eles estabeleceram que deste centro, por quê? Porque isso tem a ver com a questão da vida. E os ocultos também sabem que existe o quê? A questão de gerar vida. E a mulher, ela é o portal para se gerar vidas. O útero da mulher é o portal para se gerar vidas. Então, eles resgatam isso. Por quê? Porque eles também fazem esses estudos, eles também fazem essas questões, Neemias. Então, você tem lá uma conotação sexual no meio de campo. Outra vez, se as pessoas acharem que nós estamos exagerando, pesquisem por vós mesmos, meus queridos. Tá? O que nós temos depois? Nós temos as 4 questões dos 4 cantos, os chamados corners, tá? Que são simplesmente a marca do esquadro e do compasso. Já não preciso falar a qual sociedade secreta estes rapazes pertenciam. A Inglaterra, que é a principal disseminadora da questão ocultista. As cores da Inglaterra, da chamada bandeira da Union Jack britânica, elas referem ou se remetem à questão das cores egípcias, branco, vermelho e azul. É dito, por exemplo, que a antiga rainha da Inglaterra, hoje eu acho que continua a mesma coisa, ela estava sentada em cima de um trono egípcio, e que também, assim como o líder da Santa Sé, da Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente, carrega um cetro egípcio, ela também tinha o seu cetro. E dentro daquele trono, que seria uma câmara, também contém objetos egípcios. Por quê? Porque eles têm essa relação com o Egito Antigo. E que de cristandade, né, a senhora rainha parece que não tinha absolutamente nada, isso é só fachada. Assim como Sir Winston Churchill era um feiticeiro druida, e o sinal que ele fazia com o dedo, que era esse sinal aqui, não era o V da Vitória, era um sinal, era uma mudra que eles se comunicavam entre os membros esotéricos. Ele que muito provavelmente fazia parte do lado da fraternidade branca. E o líder do Terceiro Reich, né, o famoso Bigodinho, todo mundo chama de Bigodinho, vou usar o mesmo nome aqui, ele fazia parte da linha da fraternidade negra, ou da magia negra. Tá? Então houve um choque entre eles. Ele, o líder alemão, ele sai dessas questões, por isso que depois ele foi tão apoiado, ele foi apoiado por banqueiros norte-americanos e banqueiros ingleses, inclusive, para reformular a Alemanha, vamos colocar assim, e depois parece mesmo que ele sai do combinado, e aí por isso que atacam, por isso que vão lá eliminar a Alemanha, enfim. Voltando para a questão do futebol, o futebol ele é uma marcação, ele tem as regras feitas com bases ocultas. Então, para a gente falar tudo aqui, fica muito complicado, tá, irmãos? Então, de repente, mais para frente, a gente pode falar questões mais específicas. Então, esse esporte, ele nasce de bases ocultistas, de bases dos recintos, lá que eu chamo de os servidores de Nimrod, né? Aqueles que mexem com as pedras, não é? Que trabalham lá com a pá de cimento, fazendo os chamados construtores, né? Do qual Yeshua é a pedra angular, mas que Yeshua foi rejeitado, mas quando voltar, não será mais. Então, o que eu quero colocar é o seguinte, fazer uma reflexão, passando por Neemias. Segunda reflexão que eu gostaria de fazer, Neemias. Conhecendo estas bases, se nós nos dizemos, despertos, será que há uma coerência para que nós venhamos a fixar a nossa mente, os nossos olhos, os nossos sentidos, 90 minutos numa chamada partida de futebol, onde eu vou fazer o seguinte, então. Eu sei que a gente sabe que é entretenimento, tá, irmãos? As pessoas gostam de se entreter, mas há outros tipos de entretenimento que não mexem com questões ocultas. George Orwell dizia que se pode massificar pessoas, dominar as massas com apenas uma bola. Ele falou isso, tá? Eu descobri isso hoje, inclusive nas minhas pesquisas. Olha que interessante. Isso de um site espanhol, sites fantásticos espanhóis, inclusive sobre isso. O que os argentinos e os espanhóis estão fazendo de questões, demonstrando de trabalhos nessa plataforma, as questões das práticas, das corrupções, não é fácil, estão fazendo muita coisa, muito mais do que nós, inclusive, aqui no Brasil. Então, ponto de reflexão. É lícito espiritualmente, nós que servimos a Hashem, servimos ao Eterno, a Yahweh, como você queira denominá-lo, está correto nós estarmos focados nisso? E depois, eu queria fazer um comentário de que uma pastora do sistema católico protestante disse sobre as igrejas que estão liberando os telões, né, para as pessoas participarem, etc, que não é uma prática de agora, já vem de alguns anos, aliás, de muitas Copas do Mundo. A primeira parte é isso, obrigado.
Perfeita abordagem, meu querido, uma abordagem histórica, cultural, muito profunda. Eu queria ponderar com os irmãos aqui, vocês deixam nos comentários, se faz sentido essa análise que eu gostaria de colocar aqui, Fábio. Perfeito. Como é que os estádios são chamados hoje? Um título popular, né, as arenas de futebol. Sim. Então, dentro dessa história que você escreveu aí com muita maestria, nós temos os coliseus romanos, onde em um determinado período, né, principalmente nos primeiros séculos da nossa era comum, os messiânicos, discípulos do Messias, eram jogados às feras e aos gladiadores. Perfeito. E esse detalhe que você citou dentro de alguns impérios, chutando cabeças, essa coisa toda, aconteceu também com servos do Altíssimo, com discípulos do Messias. Então, isso nos faz refletir, meus irmãos, a origem e o contexto em que tudo isso é praticado. Né? O Fábio colocou muito bem essa questão do ritual. Olha, meus irmãos, vamos analisar. Deixa nos comentários se faz sentido. Você tem os pastores, ou os apresentadores do culto, que são os locutores, os comentaristas de futebol. Eles se portam como pastores. Você tem lá o da Globo, né, que era da Globo e tal, que Sim. era como um pastor mor ali, que ele sempre tradicional nas transmissões de Copa do Mundo. Você tem os comentaristas, você tem... E aí eles chamam aqueles que entram na arena de ídolos. Exato. Opa, isso. Aí o alerta deve acender. Fortíssimo. Vermelho, vinho tinto. Uhum. O que quer dizer um ídolo, meus amados? Alguém que é idolatrado, é simples assim. Alguém que é colocado em alta conta. Exato. Você pode ter o Eterno como seu único Deus, ou Criador, mas a Escritura diz o que? Guardai-vos dos ídolos, não terás outros ídolos. Opa, aí isso é uma questão muito séria. Aí vamos lá. Olha esse contexto. Os jogadores são ídolos no campo, né? Então, o que torna um pastor celebrando uma cerimônia, um culto com ídolos, atuando em um campo que se chama arena, ou um estádio, ou um templo, também são chamados de templos, é um culto. E um culto, meus amados, está na cara que um culto realmente nos remete a algo espiritual, porque quando você se trata de algo em que você devota o seu espírito, sua alma, aí já é outro patamar de experiência. Não é só uma brincadeirinha, como o Fábio disse, entre um pai e uma filha, que eu brinco com a minha filha aqui, a gente fica jogando a bola um pro outro. Isso é natural. Natural, sem problema nenhum, claro. Lúdica. Claro. Só que não é uma cerimônia. Nós estamos apenas ali interagindo entre pai e filha, a criança precisa disso. Claro. É diferente. Totalmente então, diferente. Queridos, observem as entrelinhas. Porque normalmente você já nasce numa cultura, Fábio, que você não se apercebe do nível de comprometimento, né, daquele status de situação. Aí você falou das sociedades secretas. Aí você falou também da questão por trás de toda a estrutura, o sistema em si, né, como um todo, porque você vê, muitos falam do sistema político, do sistema religioso, Sim. E o sistema esportivo, como é que fica? Porque há realmente ali uma questão muito corrompida, existem agravantes muito sérios no sistema esportivo, inclusive é uma máquina de fazer dinheiro. Isso aí, e agora, até os irmãos citaram aí, né, acho que foi meu primo, a questão das bets, que estão tomando conta, assim, da cultura popular. É estimado que 35% da população brasileira esteja apostando, e altas apostas em Copas do Mundo, como é o caso dessa que está acontecendo. Muito grave. Queridos, agora, como um cristão pode participar de tudo isso de sã consciência dentro do cerne da palavra, sem levantar questionamentos, sem realmente avaliar o grau de comprometimento que está acontecendo? E claro, o nosso querido irmão Fábio Pires vai abordar mais coisas, Fábio. Mas antes de você tocar nesse próximo ponto que você já está pensando aí, eu gostaria de fazer uma pergunta interessante. Você conta seu testemunho do mundo do rock, né? Sim. Como foi difícil. Você também, para mim, que já foi um torcedor. Sim. Um torcedor assíduo, né, fiel. Uhum. Então explica pra gente, Fábio, como é esse contexto da Techuvá em relação a essas mudanças, né? Sim. É fácil? Como é que ficou essa situação aí? Eu lembro da primeira condição que eu tive de futebol, meus primeiros flashes que eu tive foi da Copa do Mundo da Argentina, de 78. Eu lembro dos meus, eu tinha 5 anos de idade, eu nasci em 73, e a Copa do Mundo foi no meio do ano, né? Muito frio, tá muito frio em São Paulo, muito frio também na Argentina, ou mais ainda na Argentina. Eu sou de outubro, eu ia fazer 5 anos. Então eu já lembro. Eu lembro da televisão passando o logo, né? Argentina 78, a Copa do Mundo aqui, né? Nome da rede de televisão. Tá. Eu lembro disso. Eu lembro do meu avô. Eu sempre falo, meu avô era um mulato que torcia para um time que só tinha brancos, um time de tradição italiana em São Paulo, tá? Todo mundo já sabe de qual time que eu estou falando, tá? E meu avô, tranquilo, né? Meu avô
fervoroso, né? Os meus tios torciam para outros times, ele ficava uma fera, inclusive. Enfim, eu torci para um outro time, que eu puxei o meu pai, né? Meu pai me influenciou nesse sentido, muito bem. O que eu quero colocar é o seguinte, irmãos, eu tomei a consciência do que era futebol, foi em 1980, olha que coisa interessante, na estreia de um grande jogador brasileiro do Sul, num time da Itália. Vou falar o nome dele aqui, o Falcão. Tá? Eu vou falar o nome de pouquíssimos jogadores, tá? Eu vou elogiar, inclusive. Eu vou falar uma pessoa que era uma referência para mim, porque ele é um gigante, tá? Como homem, como uma pessoa que venceu na carreira dele, tá? E depois eu vou também falar como ele também foi usado, tá? Eu vou dizer um ponto que este livro menciona. Talvez ele... Ninguém é estúpido, né, Neemias? Ninguém é idiota, ninguém é inocente. Mas as coisas funcionavam de uma outra forma, isso 60, 70 anos atrás, do que funciona hoje. Hoje tudo está muito aberto, muito escancarado. Então eu me lembro, em 1980, e meu pai falou assim para mim, esse é um esporte que só se joga com o pé. Eu falei, poxa vida, sério, eu ia fazer 7 anos de idade. Eu falei, mesmo? Eu falei, só joga com o pé. E começou a me explicar para mim. E eu gostava demais, né? Era ruim de bola, mas todo aquele que é meio ruim de bola vai catar no gol, a gente fala, né? Vai ser goleiro. E eu fui ser goleiro. Eu joguei basquete também por um bom tempo na minha vida, gostava muito de basquete, também era meu segundo esporte que eu gostava muito. Me aventurei, mas acabou não dando certo, meu negócio era música mesmo, perfeito. Mas eu era um goleiro bem razoável, vamos dizer assim, isso na minha adolescência. Tá bom. Sem conhecer todas essas práticas, sem conhecer essas questões, a gente é apresentado para isso de uma maneira, assim, empolgante. E futebol, irmãos, ele empolga mesmo, tá? Sim, ele empolga. Por quê? Porque você vê as pessoas se empolgando, você vê dois times se degladiando, jogadores excelentes. O Brasil sempre teve excelentes jogadores. O Brasil tá ruim agora. Tá? Esse time da seleção brasileira, pelo que eu soube, né? Porque eu não estou assistindo mais. Pelo que eu soube, eu fui no barbeiro, né? Mas vou contar esse ponto aqui. Faz 3 semanas, tá? O Brasil estava jogando com o Egito, desde 2010, tá, irmãos? Eu abandonei tudo, tá? Não sei quem são jogadores, só sei lá, tem um ou outro, um joga na Espanha, outro joga, bom, enfim. Aí ele parou, e ficou assim no jogo. Aí eu olhei também e falei, deixa eu ver isso aí como é que tá. Rapaz, eu me assustei. O time é ruim mesmo. É ruim, pra dedéu. E eu conheço razoavelmente bem de futebol, tá? Por muitos anos. E eu brinco com os meus alunos, por exemplo, eu não posso chegar, eu como professor, eu não posso chegar a ter esse discurso, até se eles verem uma live dessa que eu estou fazendo, eles vão ficar assustados. Falam, Tite, Fábio, poxa vida, eu não sabia que ele tinha esse conhecimento, que ele era tão contra. Eu sou mesmo. Mas com eles eu brinco, a gente fala alguma coisa, porque eu estou dentro do meu ambiente de trabalho, né? Eu não vou pregar a palavra do Eterno, eu já fiz isso, inclusive, tá? Mas dentro do meu próprio ambiente de trabalho. E não sou duas caras, tá, irmãos? Para as coisas ficarem bem claras. E eu sempre falo assim, Neemias, não mexo mais com questão de futebol. Poxa, mas professor, você conhece? Ele fala, eu conheço porque eu lembro. Mas a questão da música, que serve, a minha memória serve para quem possa fazer um trabalho como isso nós estamos fazendo, por exemplo. O futebol, Neemias, ele é tão espiritual, ele é tão viciante, que realmente, para você ficar viciado nisso, é um pulinho. Eu lembro que em 1986, eu fui a primeira vez para o estádio de futebol em 81, tá? Tava uma chuva assim tremenda, eu fui assistir, e não consegui ver o quase jogo, eu era garoto, era criança. Supostamente eu fui lá para assistir, mas meus pais e meus tios viram. Seleção paulista versus seleção a ex-seleção da União Soviética. Um ano antes da Copa do Mundo de 82. A seleção paulista ganhou deles. Olha que o time da União Soviética era muito bom, deu um trabalho tremendo para o Brasil na Copa de 82. Mas uma chuva, lá é a minha primeira percepção de eu ter ido a um estádio de futebol. Aí eu fui mesmo para assistir um jogo, depois aí eu comecei a torcer pro time lá de São Paulo, um time famoso, etc, etc. Eu fui a primeira vez em 86, para quê? Pancadaria entre as duas torcidas. Entrei com meu pai no ônibus do time errado. Eu entrei no ônibus dos torcedores do outro time. É hilário isso, tá, irmãos? E eu aqui com a camisa do time, eu botei eu tava com uma japona, um casaco, eu fechei e falei, ninguém vai me ver aqui. Meu pai do meu lado, meu pai é particularmente um homem grande, meu pai tem aí quase 15 centímetros mais que eu tenho 1,82 m, meu pai tem 1,91 m, meu pai tem quase 10 centímetros a mais que eu. Grande, naquela época, né, muito tempo atrás. Falou, não, pode ficar tranquilo, se acontecer alguma coisa, a gente sai, a gente corre. E aconteceu, mas a gente não saiu do ônibus, né, mas tudo bem. Os torcedores invadiram, então, eu tô falando pra vocês, irmãos, em 86, tá? Briga, pancadaria. Perfeito. O futebol, ele é apaixonante, ele é um contexto espiritual que serve para isso mesmo. Todos os momentos em que as pessoas se veem metidos em grupos, aí pode ser o basquete, pode ser o futebol, pode ser um show de rock, tá? Onde você está com a sua, entre aspas, tribo. Lá em São Paulo a gente falava muito nos anos 80 e 90. Você fazer parte de uma tribo, a pessoa sozinha, ela se comporta normalmente. Quando ela passa a estar com outras pessoas que pensam como ela, torcedores de futebol, pessoas que também têm o mesmo gosto musical, alunos de uma escola, aí a pessoa muda. Por quê? Porque isso é uma questão espiritual. E o futebol, ele trata dessas questões no seu mais alto nível, mexendo com a corrupção, mexendo com a sedução do dinheiro, trabalhando e fazendo com que você perca tempo precioso para estar com a tua família, com a tua esposa. E eu errei nesse ponto também, eu falo tranquilamente isso, tá, irmão? Numa boa, tá? Porque minha cabeça é completamente diferente hoje. De assistir um jogo de futebol, e depois do jogo de futebol vem os programas de comentários, depois dos programas de comentários, outros programas, e com o advento da internet, você assistia aqui, ficava horas e horas passando sobre apenas um jogo de futebol. E a Copa do Mundo era o ápice disso tudo.
eu nunca tive identificação com o time da seleção brasileira, eu gostava do meu time de futebol. Né? Então, assim, eu pesquisava tudo sobre futebol, entrava em discussões sobre futebol com os meus antigos amigos, e a última experiência, eu não era muito de ir em estádio, mas a última experiência que eu tive, comentei com você ontem, eu fui no estádio do La Bombonera, lá do Boca, como falam os argentinos, Boca Juniors, né? Pra quem não sabe, eu sou neto de Argentina, agora é Argentina, tá, irmãos? E eu fui lá, visitei a Argentina, gostei demais, eu tinha um preconceito tremendo contra a Argentina por causa de futebol. E a última vez, em 2008, que eu pisei no estádio de futebol, me arrependi profundamente, que ambiente inseguro que é o estádio do Boca Juniors, né, como eles chamam. Eu achei extremamente inseguro, é um estádio que se movimenta muito, claro que eles devem ter as suas questões que foram refeitas com relação às molas dos estádios, mas esse é uma caixa mesmo, tá? Os estádios são assim, as arenas, ou nem mesmo todas as arenas, elas são assim, né? Elas são circulares. O estádio do Boca Juniors, irmãos, ele é assim, tá? Então você tem as arquibancadas que descem, então quem está aqui em cima, e eu estava justamente na última, você olha o jogo para baixo, e aqui o campo de futebol, por isso se chama caixa de bombom, lá Bombonera. Eu já não estava acostumado mais com essa questão, eu já era convertido, mas foi o meu período de desobediência, de enfraquecimento na fé. E tudo isso é uma grande ilusão, irmãos. Gasta-se dinheiro, gasta-se com propaganda, se viaja para assistir aos seus ídolos, e tudo isso não vai levar a absolutamente nada para as nossas vidas. Os ídolos são cultuados. Os jogadores de futebol hoje são da mesma forma que os antigos, nem gregos, hein? Atenção! Os Atlantes já faziam essas competições. A Atlântida cai, o Neemias falou sobre a Atlântida, mas eu só quero fazer um ponto aqui importante, vou passar para ele. A Atlântida cai, irmão, por causa do egoísmo, por causa da disputa entre eles. Se é dito que eles disputavam com os lemurianos. E como que eu falo isso? Porque eu fiz pesquisas judaicas, olha que interessante, Enoque foi lá pregar para os Atlantes para eles se arrependerem, tá, irmãos? E todos eles foram, né? Eles foram destruídos por causa do Mabul, isto é, por causa do grande dilúvio. Mas Enoque cumpriu a sua parte em alertá-los, em dizer para que eles se arrependessem, para que eles não tivessem as práticas que eles tinham, porque eles eram, vamos dizer assim, presenteados com uma grande tecnologia. Eles já tinham conhecimento da tecnologia, eu sou um daqueles que defendem que antes do período diluviano havia sim uma grande tecnologia trazida pelos sentinelas, o livro de Enoque fala sobre isso, mas eles aproveitaram para fazer totalmente ao contrário. Enoque foi lá como servo do Deus eterno, do Altíssimo, para alertá-los. Eles não quiseram saber, irmão. Tá? E aí eles já tinham as competições esportivas deles. Como nós sabemos disso? Porque os gregos, que também herdaram a questão das competições esportivas, homens musculosos, mostrando seus corpos, fazendo parte em todas as questões das Olimpíadas. As Olimpíadas seria um outro tema também excelente para a gente falar sobre isso, que origina inclusive a questão da idolatria, as grandes estátuas dos deuses gregos, tudo isso nasceu na Atlântida. Terceiro ponto de reflexão, antes de passar para Neemias. Vocês acham mesmo, irmãos, que o Eterno, ele se alegra disso, de nós termos ídolos? Ah, o meu ídolo é o jogador tal do time tal. Ah, mas o fulano foi convocado, não merecia ser aí aquela comoção gigantesca. Eu vou falar depois do Pelé e do Maradona, tá? Esses são os dois únicos que eu vou mencionar. O Eterno realmente está dentro de uma questão esportiva. Um movimento, eu coloco aqui com todo respeito, tá? Não confundam. Se algum atleta cristão estiver vendo aqui, essa mensagem é para cristãos e para judeus messiânicos, que é o meu meio. Não se ofenda com o que eu vou falar, por favor. Dado a questão e bases ocultas, que os jogadores de futebol não sabem disso, aí vem lá o movimento Atletas para Cristo, né? Foi na minha época que nasceu, finalzinho dos anos 70. Através de um jogador evangélico protestante, Neemias, ele era goleiro, de um famoso time de Minas Gerais. Um time de maior torcida de Minas Gerais, todo mundo, um time preto e branco. Quem é de Minas aqui sabe de que time que eu estou falando. E este goleiro, ele foi inclusive goleiro da seleção brasileira, ele forma os Atletas de Cristo. Perfeito, tudo bem. Eu afirmo aqui categoricamente, com todo respeito. Eu agora assumo isso para mim, não vou jogar isso para o Neemias não, tá? O Eterno não participa do futebol, tá bom? O Eterno não está onde existe idolatria. Então não adianta fazer associações, temas, não adianta. Então, eu estou trazendo isso para você refletir. Se você amanhã vai continuar vendo jogo de futebol, né, Neemias, da Copa do Mundo, a liberdade é sua, meu irmão, minha irmã. Nosso trabalho aqui é alertar, e não é satanizar. É alertar, é dizer o seguinte, assim como o Eterno não estava presente nas questões helênicas, as questões gregas, que oprimiram o nosso povo, a nação de Israel, e que está narrado muito bem no livro de Macabeus, o Eterno não está presente hoje numa celebração de Copa do Mundo, numa idolatria para seres humanos cheios de defeitos, com as suas prostituições, com as suas lascívias, com as suas corrupções. Sinto muito. O Eterno não está nisso. Como que a gente sabe, Neemias? Simplesmente pela palavra dele. Ele não habita nessas questões. Assim que a nação de Israel, terminando, entra em Canaã, o Eterno diz, não vos moldeis aos costumes das nações. Esta mensagem também é para o meu meio, o judaísmo messiânico.
como eu falei na minha live de ontem, as pessoas se fazem cegas, surdas e mudas. Sabe por quê, irmãos? Porque convém isso para elas. Então digo assim, queridos, tomem muito cuidado aonde vocês estão colocando. O Daniel querido, um grande abraço, veja, colocou aqui. Tomem muito cuidado, irmãos, aonde vocês colocam os olhos, as mãos de vocês. Fecho minha parte nessas considerações. Excelente, e eu gostaria de ponderar num texto que está em Ezequiel 14, verso 3, que diz assim: Perfeito. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, aqui o profeta ele fala, né, que esses ídolos foram levantados nos corações. Olha só, Fábio, não era nem uma questão física, assim, diretamente. Então, o que acontece? Existe uma análise sociocultural do Brasil, por exemplo. O Brasil é conhecido pelo futebol. Dizem paixão nacional. Olha só, esse termo paixão, ele é coração. Exatamente o contexto aqui que o profeta está falando, os seus corações. Você já ouviu, Fábio, falar do complexo do vira-lata? Isso é muito interessante, porque depois que o Brasil perdeu para o Uruguai, pleno Maracanã, 2-1, e ali com celebridades da época, né? Sim, sim. Aquilo traumatizou o povo brasileiro. Sim. Não era uma população tão grande como hoje, de 213 milhões, exato. Era assim bem menor. Menor. Mas, no entanto, aquilo trouxe uma certa sequela, que foi o quê? Porque o brasileiro, ele vivia ali oprimido com a questão social e econômica, né? Perfeito. Muita dificuldade de sobrevivência, né? Vivia realmente muito oprimido nessa questão econômica. O brasileiro tinha outros complexos no quesito também desenvolvimento, tecnologia. Perfeito. Em todas as áreas do mundo, quando você comparava o Brasil com outros países, claro, sempre era o emergente, não era nem emergente, era o terceiro mundo mesmo. Sim, sim. Era nem emergente ainda. Sim, não era. Então, o que acontecia com esse povo? O orgulho desse povo estava reduzido ao esporte. Então, quando se trata assim de algo que as pessoas estão em busca de preenchimento, de identidade, você falou dessa questão de estar em grupo, de estar em comunidade, né, como uma congregação, em você ter o efeito manada, alguém colocou aqui, inclusive. Sim. Isso aí é muito forte, né? E o Brasil criou essa tradição dentro do futebol. Sim. Então, veja, todos esses problemas, e aí surgem ídolos com o passar do tempo, e que até me perdoe usar esse título, mas é como eles foram chamados, apenas estou citando isso. E em 1970 vem ali, vamos dizer, a grande virada, nessa condição de complexo de vira-lata. Então, a partir dos anos 70, o Brasil começa a passar por um novo período nessa questão da história. Então, onde que eu quero chegar? Que não é um efeito acidental sobre a nação. Isso aí foi um processo que foi desenvolvido, que ele foi crescendo, ele foi tomando não só um ambiente secular, mas também um ambiente religioso. Sim. Você vê pastores, padres, muito envolvidos. Inclusive, atualmente tem pastores que estão exibindo os jogos no telão da igreja, no templo, né? Sim. E aí, onde que eu quero chegar, meus amados? E tem um aspecto que ninguém gosta de comentar, mas eu vou comentar assim mesmo. Ótimo. Porque o Eterno nos pôs como atalaias sobre o muro. E o dever do atalaia é simplesmente reportar aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga. Seja bom ou ruim, gostando ou não, nós temos que convir que a realidade é essa. E qual é a realidade, Fábio? Do alto do muro, o atalaia vê o seguinte: a figura do futebol, da camisa da seleção, foi atrelada à política brasileira nos últimos anos. Sim. E a igreja evangélica. E a igreja cristã. Então fizeram uma salada, como diz lá na Bahia, um sarapatel, com um monte de coisas juntas, com religião, com política, com esporte, cultura. E isso se tornou uma quimera. Sabe aquela quimera braba, violenta que surge com 7 cabeças, cuspindo fogo? É um ser horripilante, assustador, que João vê e ele se admirou com aquilo e ele fica espantado. Então, o que acontece, irmãos? Nós vemos que, e também, nós vamos já falar daquela questão do comprometimento com o mundo. Porque, eu não sei se você lembra, Fábio, mas eu sempre fui de igreja, né? Vamos dizer assim, do meio do ambiente religioso. E antigamente havia mensagens assim, em inglês, fire and brimstone, que é fogo e enxofre. Isso mesmo. Então são mensagens o quê? De tocar corações. Exato. De levar a alma a uma auto-reflexão, de derramar-se, de pensar, refletir na vida, no juízo vindouro, né? A um quebrantamento de alma. Só que você percebe que esse tipo de mensagem sumiu no ambiente religioso. Nós não podemos generalizar, mas sumiu, de modo geral, assim, falando. E aí o mundo começa a pôr as suas garras dentro do ambiente
de congregações, Exato. de cristianismo, de protestantismo, Sim. de catolicismo, não importa. Sim. Está tudo ali entrelaçado, está tudo envolvido. Sim. E aí você vê os pastores do YouTube também, que não deixam de ser pastores, porque estão guiando rebanhos, estão conduzindo almas, e influenciando também o povo nesse sentido. Claro. Estamos falando de influencers, tem milhões, tem uma grande influência mesmo com uma dos famosos teólogos do sistema, que eu quero falar sobre eles já, inclusive. Sim, sim. E até também fora do sistema, de um âmbito geral. Pessoas que têm um papel de influência forte. Sim, forte, tá. Então, onde que eu quero chegar, amados irmãos? O caminho estreito nunca foi fácil. Exatamente. Ele é apertado. Ele exige renúncia. Exatamente. O mestre, ele não enrolou nas palavras, ele disse, olha, negue-se a si mesmo. É um caminho de abnegação, é um caminho do madeiro, é um caminho de sofrimento, de certa forma, sofrimento assim, porque ele requer um custo. Sim, gente. total. E esse custo, meus irmãos, ele não é frequentemente relatado pelas lideranças, aqueles que deviam ser atalaias do povo, que deveriam ser pastores, roim, que deveriam conduzir o rebanho, que deveriam exortar, chamar a atenção, principalmente quanto aos excessos. Exatamente. Porque nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de coisas banais, nós estamos falando aqui de comprometimento, até que ponto? Por exemplo, você lembra do sentimento de funeral que se abateu na nação brasileira depois da final da Copa de 98 na França? Claro que sim. Você entrava no ônibus, o povo estava deprimido. Com certeza, isso bate mesmo, claro. Aquela goleada de 7-1 da Alemanha, o povo ficou também, meu pai. O quê? Foi duro. Com certeza. Como dizem os futebolistas, fechou a tampa do caixão, porque depois o Brasil nunca mais foi o mesmo no futebol. Mas até que... E isso foi intencional, Neemias. Pode continuar, quero depois comentar. Perfeito. E aí, até que ponto isso nos envolve, nos toma? Sim. Os servos do Altíssimo. Entende, irmãos? Esse é o meu ponto. Claro, eu não estou falando aqui de, por exemplo, vi o jogo lá, vi a goleada, tá, beleza. Vida que segue. Eu estou falando aqui de uma situação em que a pessoa se deixa envolver a tal ponto de alma, mente, corpo, espírito, tá ali sendo afetado. Sim. Eu lembro que em campeonatos, que também era uma coisa absurda, a loucura do povo, quando a pessoa perdia, tinha uns que pegavam assim um tijolo, quebrava a TV, ou destruía coisas dentro de casa. Uma loucura. Eu estava conversando com alguns irmãos recentemente, e ele me disse, irmão, eu tenho alguns colegas do trabalho, ele era tenente, eu tenho alguns colegas do ambiente de trabalho que estavam apostando tudo que tinham nesse negócio das bets aí, do futebol, e ele, um homem bem sucedido, família, tinha tudo, e ele perdeu tudo para essas apostas, e aí deu cabo de si. Então, um homem novo. Piorou. Então, amados, meu questionamento é esse, até que ponto? Eu cometi alguns erros já, Fábio, no sentido de, Illuminati disse que vai ganhar a Copa do Mundo, na inocência, achando que ninguém ia fazer uma aposta, baseado nesse tipo de prognóstico. Aí a turma ia lá e apostava. Aí, depois foi que eu fui perceber a besteira. Meu pai não era nem para ter tocado nesse assunto, porque alguém que está assistindo gosta do irmão Neemias Gomes, vai lá e aposta no time A ou B, porque tem ali uma... Até ouvi alguns irmãos comentando, e aí, Neemias, quem é que ganha esse ano? Ou comentaram, a capa disse que é não sei quem, não quero saber. Olha, eu não quero nem tocar nesse assunto, Fábio, para não dar problema. Tá difícil a situação. Então, amados, veja, não é uma questão trivial. Nós estamos falando de um assunto sério. Que envolve consequências, tá? E por isso, meus irmãos, a questão aqui não é ser santarrão, dar uma de... A questão é ter uma ótica diferenciada. Perfeito. Nós, como servos do Pai, nós devemos ter um discernimento apurado. Principalmente quando nos denominamos despertos. Porque o desperto é o quê? É alguém que está vendo coisas que a maioria não está vendo. Mas sim, querido, fale o que você quer falar, por favor. Não, eu concordo e corroboro com tudo que você colocou. Inclusive, é importante também que as pessoas possam fazer as suas reflexões. O objetivo aqui é que as pessoas pensem. E eu quero colaborar com o que o Neemias colocou, irmãos. O Eterno veementemente coloca que as práticas do mundo, e não é apenas o Novo Testamento, eu vou falar com tranquilidade, tá? Eu não fico bravo, às vezes o povo acha que eu fico bravo falando assim, né? É a maneira que eu falo também nesse sentido, tá? Porque eu acho que a gente traz isso é uma questão de convicção. Eu fui chamado recentemente de radical. Você é um radical. É mesmo? Eu sou radical? A pessoa que falou isso pra mim. Não sei nem se essa pessoa está assistindo aqui. Tomara que esteja. Nós não sabemos quem foram os radicais, porque nós não vimos Jeremias, nem Isaías, nós não vimos Abacuque, homens que deram suas vidas para a palavra do Eterno. Agora, eu que sou radical. Eu sou visto como radical, inclusive, no meio judaico-messiânico, eu já comentei. Eles não pagam as minhas contas, meus amados e queridos irmãos, das sinagogas, das congregações do judaísmo messiânico. E eu vou continuar falando, e eu vou continuar criticando uma família que, inclusive, botou camisa do time do Brasil. Aí a matriarca vem falar, não, mas não há problema nenhum nós, os crentes, assistirem jogos de futebol. Mensagem mentirosa de conveniência. E que o Eterno, nós amamos esses irmãos, mas que o Eterno abra as consciências. É muito conveniente falar isso para as pessoas, porque nós, ou eles, né? Nós também não. Nós não nos responsabilizamos pela vida das pessoas. Eu me responsabilizo, querido, pela mensagem que eu falo.
Moreira Fábio, você falou tal coisa, é verdade? Eu falo, tem como provar? Tenho. Tá? Já próprio na Torá. E Yeshua? Mas pera um pouquinho. Peraí. Falamos isso numa live anteriormente. Yeshua cantava a música do mundo, irmãos? Claro, irmão, mas não existia rock nessa época, nem blues, nem jazz, nem música eletrônica. Não existia mesmo. Sabe o que existia? Eram as canções de guerra do Império Romano. Que eles chegavam em batendo os seus... e cantando. Aí eu pergunto, Yeshua cantava música assim? Essa era a canção do mundo que eles tinham, porque eles eram dominados por Roma. Quais eram as canções que eles tinham? Eram canções santas, Kedoshim. Yeshua cantava assim, tá? Aqueles que viviam com eles cantavam sim, essas canções maravilhosas, que eram canções dos Salmos. Ah, irmão Fábio, mas é muito pesado. Isso quer dizer que eu não posso ver absolutamente nada deste mundo, eu não posso ter contato com nada. Não é isso que nós estamos falando. Eu, no trabalho sobre a música, não faço a satanização da música. Há canções seculares bonitas, mas é óbvio, há canções belíssimas do mundo secular. Não são convenientes para escutar? Bom, aí você vai ter que analisar. Você pega a tua Bíblia preciosa, coloca do lado e coloca a letra da música do lado, faça a comparação. É que muitas pessoas não querem fazer isso. Talvez você amanhã seja influenciado pelas pessoas do seu trabalho para assistir o jogo, sei lá, vai jogar amanhã a Alemanha, não sei, vai jogar, sei lá, a Argentina, para que você possa ir lá, todo tímido, eu vou assistir, porque todo mundo está assistindo mesmo. Isso é se deixar ser influenciado. Ou na próxima sexta-feira, eu guardo o Shabat da sexta para o sábado. E agora, hein? Eita! Vai ter jogo do Brasil no começo do Shabat. Irmãos do judaísmo messiânico. Vocês vão assistir, né? Assistam, por conta própria de vocês. Vocês vão infringir o Shabat Kadosh, o quarto mandamento. Tá bom? Não, irmão, isso não. Isso não. Então faça. Faça. Você está desobedecendo o Eterno. Mas é isso. O ponto é esse. Eu falei aqui, na última live sua, que em 1970, irmãos, a igreja, vamos falar agora de cristianismo, a igreja era um pouco mais santa, mais kadosh, mais responsável. Lê de engano, né? Jogou Brasil e Itália, final de Copa do Mundo no México, em 70, com um baita time que o Brasil tinha, considerada a melhor seleção de todos os tempos, com Pelé, Gerson, Rivelino, Tostão, vários grandiosíssimos jogadores, que foram, sim, grandiosíssimos jogadores. Todo mundo ficou em casa para assistir. A igreja luterana, a igreja presbiteriana, e segundo o meu ex-pastor, lá, muito tempo atrás, ele foi isso para mim no finalzinho, irmão, dos anos 90. E eu falei assim, é verdade, pastor? Todo mundo assistiu o jogo? Eu falei, claro, ele fez, claro. Não teve nem culto, eu lembro disso, eu era garoto. Ele apoiou. Quarta reflexão para todos vocês. Nossa proposta é trazer reflexões. É lícito isso, então? Mas é óbvio que vai ter muitos judeus messiânicos, membros da Teshuvá, cristãos que vão assistir o jogo do Brasil, que guardam o Shabat. Tá errado, tá, irmãos? Simplesmente isso. Agora, quem quiser que faça. Ué. Nós erramos. Todos nós erramos. Nós somos seres falíveis. Eu sou um ser falível. Eu tenho erros, irmãos. Tem questões na minha vida particular que eu preciso corrigir. Corroborando aquilo que o Neemias disse com a questão do ser santarrão. Não estamos aqui para jogar nada na cara de ninguém. É para alertar. O primeiro alerta vem para mim, para minha vida. Primeiro. Tá? Então, eu me coloco como o primeiro a ser reparado, a ser consertado, a ser, inclusive, mesmo que custe, que doa para mim, eu tenho que me colocar nessa situação. Yeshua disse que nós não podemos fazer parte das coisas deste mundo. Aliás, ele disse mais, no mundo tereis aflições. Você sabe por que muitas pessoas, e eu quero que essa mensagem chegue, querem fazer, agora, uma coisa que eu nunca falei, Neemias, querem fazer debate com um pastor cristão? Vamos fazer um debate com um pastor cristão? Vamos. Eu não participo de debates, mas eu terei todo o prazer e com toda a humildade, que com homens que sabem muito mais Bíblia do que eu, de mostrar para eles que a prática de apoiá-los, esses vários teólogos do sistema, que falam assim agora recentemente, não tem problema nenhum, você colocar o telão na igreja, é mesmo? Lá é lugar santo? Mas é claro que é, irmão. É lugar que você permitiria que as pessoas estivessem lá ofendendo a vida de outra pessoa? Mas é claro que não, irmão, isso é pecado contra Deus. Por que então você coloca um telão e as pessoas não vão se conter e vão ofender o juiz da partida de futebol? São 2 pesos e 2 medidas, então? Aí chega a pastora, muito conhecida, dizendo que não há problema na reunião, que se faça reunião. O ponto é que as pessoas precisam se comportar de uma maneira santa. Pergunto eu a esta digníssima pastora, como fala nosso irmão lá do canal Fúria e Tradição, as digníssimas. Qual pessoa, pastora, que vai se comportar de maneira santa, quietinho, dizer, vai Brasil. Estou fazendo o que eu estou sendo irônico, tá? Com todo respeito. Vai, Brasil. Juiz, como você é inconsequente, não? Você não apitou a falta, juiz. Olha, foi pênalti. Não é essa maneira que as pessoas se comportam, Neemias. Não é. Até vuvuzela tinha dentro da igreja. É esse o cristianismo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Mas é só no cristianismo? Não. Não.
Hoje você tem judeus falando, vamos comparar a Kabbalah com a Copa do Mundo. E isto é um tipo de mensagem tendenciosa e que pode levar pessoas à confusão. Eu não apoio. Não só porque eu sou judeu que eu vou apoiar as coisas erradas que os judeus fazem. E os judeus fazem várias coisas erradas, irmãos. Não vou apoiá-los. Nem que para isso eu tenho que viver sozinho. É o preço que nós pagamos pela nossa autenticidade, Jeremias. Exatamente. E pela nossa posição, querido. Há pessoas que defendem a palavra do Eterno, que defendem a Torá. Eu conheço pencas e pessoas assim, e não defendem posição, não têm atitude. Estão lidando com uma grande questão que se chama hipocrisia. Fique à vontade. Inclusive, eu queria responder a pergunta do irmão, né? Sim. Ele perguntou, mas futebol não é uma profissão? Que mal há em correr e tentar marcar um gol? Irmão, nenhum mal nisso. Eu já expliquei para vocês que nós estamos aqui pesando quando se torna uma religião, quando se torna uma adoração num templo, com os comentaristas como pastores, com os jogadores como ídolos. Inclusive, eu já ouvi horrores do tipo, olha, Messi é um deus. Então, os adoradores pediram um título e ele deu. Como Deus, ele deu. Esse tipo de discurso não é profissional. Realmente. Não é também esportivo. Isso é espiritual. Agora, vejamos, 2 Coríntios 6 diz algo muito forte. Sim, diz assim, no verso 16. E que consenso tem o templo do Pai com os ídolos? Exato. Aí diz, porque vós sois o templo do Altíssimo, vivente, como ele disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu pai, eles serão meu povo. Amém. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Altíssimo. Não é Fábio Pires que está falando, não é Neemias Gomes. De maneira nenhuma. Diz o Altíssimo. E não toqueis nada imundo. A pessoa gosta de chamar a Copa do imundo. E é verdade. Verdade. Ela pertence ao maligno, que recebeu esse reino temporariamente. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Altíssimo Todo-Poderoso. Amém. Para hoje. Meus amados, é um chamado do Pai. Ele diz que o templo dos ídolos do futebol não tem nada a ver com o templo do Altíssimo, nada a ver. Não há consenso, assim como entre o Messias e Belial, o maligno, não há consenso entre luz e trevas, não pode haver união entre o fiel e o infiel. É o oposto. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, de práticas simples como a recreação, esportes não competitivos. Nós estamos falando aqui quando o esporte se torna uma religião, uma doença. Perfeito. Doença. Quando isso abala o psique humano, psicológico, sentimental, espiritual, e aí começa a ocupar no coração um lugar que é o trono do Pai, que você é o templo do Pai. Então, que o Pai habita em ti, o Espírito do Pai habita em ti. Não é um conhecimento sobre todas as informações das Copas, o nome de todos os jogadores, não é o conhecimento sobre detalhes do esporte. O que deve atuar na sua vida é o Espírito do Pai, te preenchendo com amor, com a verdade, com a paz, o ahavá, com a longanimidade, com verdade, com mansidão, com temperança. Ou seja, é isso que deve preencher nossa vida. Agora, isso se torna um problema. Aí veja só, a gente não quer partir para nenhum extremo. O que a gente quer dizer é o seguinte, irmãos, até que ponto isso está tomando conta do seu ser, da sua alma? Exatamente. Porque quando você passa dias tristes por conta de um resultado esportivo, de um jogo esportivo, quando você... Comigo. Exatamente. Sim. Deixa a família de lado, deixa a devoção pessoal de lado. Exatamente. Deixa de orar. Os recursos você emprega mais para o secular, né, para esse fim. Então tem alguma coisa errada, meu amado. Nós temos que... Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo. Agora, nós não podemos deixar de tocar o chofar, Fábio, porque alguns não vão gostar. Nós temos o dever de falar. Assim como, amados, eu também tenho minhas lutas, o irmão falou que tem as deles, eu tenho. Sim. Futebol não é a minha área de luta, é outras coisas. Então, cada um tem a sua luta, e como Paulo disse, olha, eu me repreendo a mim mesmo ali, para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu mesmo tenho pregado. Então, todos nós temos lutas, não se engane. A questão é, isso aqui está sendo um problema para o corpo do Messias. Isso aqui está sendo um instrumento de idolatria. Exato. Então nós temos que erguer a voz e bradar bem alto. Anunciar os pecados do povo, da casa de Israel, da casa de Judá, que está acontecendo. Então, amados, pondere. O Espírito do Pai vai falar no seu coração. Não sou eu. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito, a urua do Pai. Então, peça ao Pai a direção. Pai, o que eu preciso melhorar? Em que aspecto o Pai vai te mostrar, meu irmão? Com certeza. Se você me permite, eu quero falar um pouquinho do contexto agora do livro. E eu quero chegar, aí talvez seja o único ponto, ou que eu discorde de você, ou que a gente vai concordar no final, tá? Quando uma pessoa perguntou qual é o problema de se correr atrás de uma bola sendo a profissão dele. Então vamos levar essa parte. Minha pergunta é, e eu gostaria que também os irmãos são inteligentíssimos, com isso muita gente que está aqui, tabagismo
agressão ao corpo, ao nosso templo da Ruach HaKodesh, onde supostamente deve-se habitar o Espírito do Eterno. Quinta reflexão. Você trabalharia numa empresa de cigarros? Essa é uma pergunta que foi muito feita aí nos anos 80, nos anos 90, se levantou esse questionamento, Neemias, no meio cristão. Eu lembro muito disso. Quando eu me converti em 96, faz 30 anos que eu me converti, eu resgato minha questão cristã também. Você trabalharia numa empresa de cigarros, sabendo que todos os problemas que causa, ou numa empresa que vai, vamos dizer assim, produzir uma substância ilícita, que começa com coca, aí tem um espaço enorme, termina com ina, não é? Para que você sabendo que as outras pessoas, você colocaria as tuas mãos para isso? Vamos ver então um pouquinho das histórias das Copas do Mundo, e aí talvez isso ajude melhor as pessoas a pensarem. O que um jogador dito cristão vai fazer num meio como esse que é o futebol? Vamos dar alguns pontos interessantes? Vamos falar só das Copas do Mundo, tá? Copas do Mundo, vamos lá. Então, a primeira Copa do Mundo que aconteceu foi em 1930, vamos ver, 1930, que foi lá no Uruguai. Houve uma tremenda manipulação, segundo este livro aqui, eu vou deixar muito claro do que eu estou falando aqui, o jornalista David Yallop narra isso aqui, para você também, pastor cristão, membro da Teshuvah, ou membro do judaísmo messiânico, para que você possa repensar, será que compensa, sabendo todos os detalhes que eu vou colocar agora, fazer parte do futebol, sabendo que o futebol é sim um jogo de cartas marcadas, segundo a obra que nós estamos trazendo aqui? Uruguai, primeira Copa, marcada por disputas políticas entre Uruguai e Argentina, havia terríveis disputas entre os dois países naquela época. O jornalista aponta favoritismo e manipulação nos bastidores da FIFA. Para quem? Para o Uruguai. Copa de 34, já o início da Segunda Guerra Mundial, Neemias. Mussolini era o líder da Itália, ele usou a Copa como propaganda do seu regime, que era o regime fascista. Árbitros, olha só, olha a coisa incrível, em 34, nós não estamos falando sobre isso agora. Não é de agora. Árbitros foram pressionados, vitórias italianas vistas como resultado de manipulação política. E a Itália naquela época não tinha todo esse time não, tá? 1938, outra vez, período anterior, um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Copa na França. Novamente a Itália campeã, sob forte influência fascista. O torneio se refletiu, aí já refletia as tensões da pré-Segunda Guerra. Repito, um ano antes de 39, tá? Depois, aí ficou 42 e 46 por causa da guerra, não houve. 1950, vamos lá, o chamado Maracanaço, narrado como símbolo da fragilidade de um país. Neemias falou da questão da síndrome do vira-lata, o famoso escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues traz a questão da síndrome do vira-lata. Nós passamos a ser pessoas que ficamos abaladas com essa questão da perda para o Uruguai, de virada, inclusive. Símbolo da fragilidade de um país que investiu pesado, mas sofreu uma derrota histórica no final. Pior que isso foi só o 7-1 depois. E Yallop destaca os interesses políticos que já haviam por trás da organização. Ok. 54 na Suíça, aqui eu vou dar uns detalhes interessantes. A Alemanha Ocidental que foi campeão. Período pós-guerra, Neemias. O jornalista sugere doping e manipulação médica como fatores ocultos. Quem era o principal time daquela Copa? Era a Hungria. O final foi, se não me engano, Alemanha 3, Hungria 2. A Alemanha não era a favorita. A Hungria tinha um jogador fantástico chamado Puskás, que era considerado o melhor jogador de todos os tempos, até aquele momento, 4 anos, ou aliás, 3 anos antes da vinda de Pelé. A Hungria tem um gol anulado no final, o árbitro termina o jogo, anula, os jogadores húngaros ficaram totalmente revoltados, foi ajudada, aí já começa aquela questão, né, a campeã foi ajudada pela arbitragem. Depois aí veio o Brasil campeão em 54 e 62. 62, quando o Brasil foi campeão, também teve benefício para o Brasil, tá, irmãos? As pessoas não falam, o David Yallop fala no livro dele, que a Copa que se realizou no Chile, sumiram, isso todo mundo sabe, tá? Eu estou colocando aqui, o livro narra, mas ficou folclórico nisso no Brasil. Sumiram com bandeirinha que ia depor contra o Garrincha, para que ele não jogasse a partida final por causa de problemas de cartões. O Bandeira sumiu, Neemias, viram ele lá no cassino da Urca, lá. Tá, olha que coisa incrível, ele tinha que dar o depoimento dele, não havendo Bandeira para o depoimento, o senhor Garrincha foi para o último jogo, e aí o Brasil foi campeão em 62, pela brilhante Copa que ele fez, inclusive, quando o Pelé estava contundido. 66, aí os ingleses ficaram uma fera em 62, e disseram assim, o livro fala isso também, nós vamos nos vingar. Em 66, a Copa será na nossa casa. Dito e feito, vitória inglesa em 66, cercada de suspeitas sobre arbitragem e favorecimento político. Final, Inglaterra e Alemanha, gol ilegítimo da Inglaterra, mas porque a Copa foi lá, eles deram a prioridade para a Inglaterra. Gol de Jeff Hurst, na final, é citado como exemplo de decisão duvidosa. Fora várias outras questões, a Argentina foi prejudicada, o Brasil também foi prejudicado também pela arbitragem e pela violência dos jogadores da seleção de Portugal, etc, etc, etc. Em 70, no México, Brasil tricampeão. David Yallop reconhece o talento de Pelé, mas aponta manipulações comerciais e midiáticas. Uma coisa que ele também fala aqui, todo mundo fala do time que o Brasil teve, eu nunca vi um jogador e nenhum jornalista falando sobre isso, de que possivelmente, é o que ele fala aqui, possivelmente houve uma manipulação
para que o Brasil fosse campeão, que era um time fantástico, mas prejudicando a Itália pela questão física. Era interessante que o Brasil fosse campeão. Por quê? O Brasil tinha a última Copa do Pelé. O Pelé foi, né, o maior jogador de todos os tempos. Ninguém vai superá-lo, tá, irmãos? Isso é uma coisa muito complicada, tá? E ele foi um exemplo naquilo que ele fez. Agora, como sendo a última Copa, era vantajoso para que ele, que tinha contratos de chuteira, inclusive, tá? Para quem não sabe, foi, Neemias, a primeira Copa onde ele foi, assim, recomendado a parar no meio de campo e, ó, Neemias, apertar o laço da chuteira. O que a câmera fez? Foi na chuteira, que era de uma marca famosíssima, alemã, que todo mundo conhece. Então ele sabia o que ele tinha que fazer, mas não existia isso na época. A partir desta Copa, aí sim, 74, muitas coisas aconteceram. Eu vou falar da minha Copa favorita, dos escândalos, que vai vir já já. Bom, então em 70, segundo David Yallop, houve sim problemas, inclusive para o belíssimo time que o Brasil teve e foi campeão naquela Copa. Vamos analisar com raciocínio, tá, irmãos? Aqui eu estou convidando vocês, sexta vez aqui, ó, para vocês raciocinarem, convidando vocês a terem uma reflexão, tudo bem? Ninguém precisa concordar comigo. 74, houve um problema seríssimo, porque a Holanda tinha um baita de um time gigantesco, ganhou de todo mundo, ganhou do Brasil. Quando chegou na final, o time, Neemias, estava apático. Eu vi 2 vezes, eu vi vários filmes da FIFA sobre as Copas, tá? Isso há 30 anos atrás. Eu vi, Neemias, o negócio foi o seguinte, ó, para todo mundo que sabe, tá? O Johan Cruyff jogava, Neskins jogava na Holanda, eram excelentes jogadores. Cruyff é considerado, e ainda é hoje, um dos 5 melhores jogadores de todos os tempos, tá? Ele morreu faz acho, uns 5, 7 anos. Treinou Barcelona, tudo bom. O time estava assim, tinindo. Era o time para ser campeão. Na Alemanha. A Alemanha, outra vez, fizeram uma reunião com os jogadores da Holanda. Isso é mostrado no filme oficial. Neemias, eles saem no dia final, onde eles têm que sair todos motivados, sepulcro, todos quietos, de cabeça baixa. E o David Yallop fala que alguma coisa aconteceu, batata, como a gente fala. A Alemanha ganhou o jogo da Holanda, de virada, 2-1. A Holanda apática, a Holanda, como meu pai falava antigamente, a Holanda deu um baile no Brasil. O Brasil era time campeão de 70, com uma base daquela Copa. A Alemanha deu um baile, mas humilhou o Brasil mesmo. Não foi mais porque o goleiro era muito bom. No jogo final, para atender certas questões, a Alemanha com um time duro, firme, bom time, mas inferior ao time da Holanda, não venceu o favorito. Como isso retrata várias Copas. Eu estou retratando as questões para vocês pensarem do que pode ter acontecido. Eu tenho a minha opinião, não vou falar mais para não complicar a mim nem o canal, tá bom, queridos? Bom, enfim, porque os estudos que eu fiz já são estudos de 15 anos para cá. Tá, vamos lá, mais até, inclusive. Tá, Copa da Argentina, essa sim. Uma das Copas mais denunciadas, a ditadura militar argentina teria manipulado resultados, especialmente a chamada goleada de 6-0 sobre o Peru. Hoje, os periodistas argentinos, os jornalistas argentinos já caíram em si, isso é de 15 anos para cá também, tá? De que houve manipulação. Eles estão mais conscientes. Naquela época ninguém era consciente, todo mundo festejou. General Videla, que era o presidente militar de direita da Argentina. O Brasil ganhou do Peru, foi acho que 3-0 ou 4-0. E depois o Brasil jogou contra um outro time, e a regra deveria ser assim, os jogos acontecendo ao mesmo tempo. Os jogos de classificação dos grupos acontecem sempre ao mesmo tempo. Naquela Copa, a regra era essa. A força governamental argentina militar impôs mudar a regra no meio. Eles mudaram a regra no meio da competição, meu irmão. A Argentina já sabia quantos gols que eles tinham que ganhar do Peru. E o Peru tinha um baita de um time que já era proveniente do time de 70, que o Brasil enfrentou, inclusive, e teve muita dificuldade. Teve um jogador chamado Cubillas, que foi um dos maiores, se não o maior jogador peruano de todos os tempos. O time era muito bom. O que aconteceu? Aqui o livro fala, sempre apoiando no livro. Só que tem documentários, tem jogadores famosíssimos falando sobre esse problema. O Zico fala sobre esse problema, o Roberto Dinamite fala sobre esse tipo de problema. Os generais entram lá no vestiário do Peru para ter uma conversa amistosa com os peruanos. Só o seguinte, ó. Se aqui a Argentina, o livro fala isso, sempre o livro, tá? Se aqui a Argentina não for beneficiada, eles quiseram dizer isso. Eles colocaram o seguinte ponto, olha, para o bem-estar político da nação, seria melhor que a Argentina se classificasse. E aí 3 jogadores peruanos falaram assim, nós tememos pela nossa vida. Quem estava no meio? O maior manipulador do governo norte-americano em todos os tempos, chamado Henry Kissinger. Tem um livro dele chamado Ordem Mundial. Ele fez mais de 10 livros. Ele foi o principal diplomata, representante diplomático dos Estados Unidos da América nas negociações desde o governo Nixon. Ele estava na Argentina. Ele entrou junto com o general Videla para pressionar os peruanos para que eles perdessem. Resultado final, 6-0 para a seleção argentina, que não tinha todo esse time. O Brasil empatou com eles, né, minhas? Dentro da Argentina, com uma guerra. Foi o jogo mais duro, você deve saber isso também. O jogo mais duro da Copa de 78. Foi uma pancadaria, mas o Brasil segurou. E eu lembro disso, eu era garoto, eu lembro da questão do jogo, o Brasil se considerou como campeão moral. Quer dizer, todo mundo sabia que houve manipulação, mas ninguém pode fazer nada.
Olha que vergonha. É isso que as pessoas querem participar? É isso, meu irmão e minha irmã, que vocês estão apoiando? Quando eu falo vocês, é em geral, tá, queridos? É isso que as pessoas apoiam? Não, irmão, mas o futebol mudou. Não mudou, não, só piorou. Corrupção, mentiras, influências, manipulações. Eu sei de cada coisa, Neemias, cada coisa, irmão. Cada coisa que eu soube, rapaz, de time de futebol aqui no Brasil. De problemas em Pernambuco, problemas em São Paulo, problemas na Bahia, jogos manipulados de finais de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. É um meio tenebroso, irmão. Tenebroso. Você já ouviu o termo marmelada? Eu não sei se esse termo é utilizado muito em todas as regiões. Claro. Mas, meu irmão, o mundo é uma grande mentira. O mundo já é maligno. Exatamente. Então, quanto antes você perceber isso, por isso você conhecerá a verdade te libertará. Se verdadeiramente, se conheceres o Filho do Homem, verdadeiramente sereis livres, porque o Messias é a verdade, o Espírito do Pai é a verdade. Ele nos convence, irmãos, de que todo esse sistema é uma grande farsa, é ilusão. O que o irmão está falando aí é a mais pura verdade. Se você fizer um levantamento, eu acho que você vai falar de outras situações ainda, né? Eu não vou nem... Eu vou dizer só mais duas. Não, só mais duas. Mas pode falar, não, tranquilo. Não, você fala, depois eu comento, vai lá. Copa de 82, que as pessoas acham que o Brasil teve problema assim. Sabe por quê, irmãos? Havia máfia italiana. O principal jogador, que eu não vou mencionar o nome dele, que fez gol contra o Brasil naquele 3-2, ele ficou preso 1 ano. Soltaram ele para participar da Copa do Mundo, tá? Ele arrebentou. Mas o Brasil tinha um time melhor. Mais uma vez, o jornalista inglês David Yallop, reclamem com ele, não comigo. Comigo não. No livro, Como Eles Roubaram o Jogo, tá? Ele, se não me engano, já faleceu. Ele disse que houve sim manipulação na Copa de 82, tá bom? Para a Itália ser campeã. Olha que coisa incrível, rapaz. Mas que coisa, mas a Itália passou pelo Brasil. Peraí. Então alguma coisa aconteceu lá. Me limito a falar sobre isso, apenas. Não vou falar da Copa de 94, que eu tenho uma opinião sobre isso, é complicado, mais pesado. E a Copa de 98, que todo mundo viu, não é verdade? Aí entra o quê? Os interesses das grandes patrocinadoras de material esportivo, das duas principais, que não vou mencionar o nome. Hoje nós temos uma terceira e nós temos uma italiana menorzinha, que seria uma quarta força. Nós temos hoje 2 alemãs e uma norte-americana. Antes nós tínhamos uma inglesa, que também foi abafada, foi comprada, inclusive, se não me engano, pela norte-americana. Só existe como nome fantasia, que eu gostava muito, inclusive, de roupas esportivas, né? Eu gostava dessa inglesa também. Eu sou professor de inglês, meu inglês é britânico, eu sempre gostei da Inglaterra, etc. Quando o Eterno derrubou toda essa farsa, e a Inglaterra é o centro principal do ocultismo. O que eu quero saber, e o que eu quero estar envolvido com a Inglaterra, a não ser na minha profissão, respeito os ingleses, respeito a Inglaterra, mas não estou dentro do padrão ocultista da Grã-Bretanha, com todo respeito a eles, inclusive ao governo. Mas, Neemias, chegamos na questão da Copa de 2014, que todo mundo achava que o Brasil fosse ganhar. Percebam, irmãos queridos, quando um time ele é beneficiado numa Copa, como a Inglaterra, segundo o livro, desculpa por ser tão chato, viu, irmão? Segundo o livro, Como Eles Roubaram o Jogo, foi beneficiada com gol ilegítimo, Neemias, ela será prejudicada em outras Copas. Querem a prova? 86, gol de um dos grandes jogadores, talvez um 5 maiores jogadores de todos os tempos, Diego Maradona. La mano de Dios. Quem não se lembra disso? A Inglaterra foi prejudicada. Então, assim, queridos, o mundo dá voltas, tá? O Brasil foi beneficiado, mas o Brasil também foi prejudicado em algumas Copas do Mundo, Neemias. Na época do futebol, eu ficava assim muito, né? Eu ficava com raiva, tudo. Hoje, eu tendo uma questão mais tranquila, né? E estando totalmente fora disso, no mínimo, irmãos, era para o Brasil já ter sido 8 vezes campeão. Mas o sistema establishment não permite. O Brasil tem os melhores jogadores do mundo até hoje, Neemias. Vamos dar a mão à palmatória. Era para o Brasil ser pelo menos 8 vezes campeão. Mas não deixaram. Como eu acho, eu vou ser muito sincero, irmãos. Eu acho que o Brasil nunca mais vai ser campeão de Copa do Mundo nenhuma. Porque existe um problema político, as questões políticas e espirituais. E o que aconteceu em 2014, na minha visão, foi um grande castigo. A partir de lá, o futebol brasileiro nunca mais se recuperou. E eu não vejo mais, né? Eu parei de ver futebol no final de 2010, eu nem vi os gols, nem mesmo vi nada. Então, assim, nós sabemos que este mundo ele é manipulado, agora dentro da questão mesmo que nós temos, que talvez seja mais importante, né? Este mundo é manipulado por Satã. Como você disse, este mundo é uma grande mentira. Agora eu quero responder a pergunta que o nosso querido amado irmão colocou. Se você sabe que na sua profissão tem problemas seríssimos de corrupção, resultados manipulados, o que mais? Lavagem de dinheiro, seja o que for, você continuaria influências. Você entra num jogo sabendo que você tem que perder. Teve um caso de um brasileiro na Itália, são uns 20, 25 anos atrás. O time dele tinha que perder, Neemias. Ele entrou e fez o gol. Todos os jogadores italianos foram contra ele.
do próprio time dele. Por quê? Eles tinham feito uma aposta que o time perdendo, e o time empatou, se eu não me engano, que o time perdendo eles ganhavam uma bolada, mas parece que não avisaram ele. Ele foi lá e deu o sangue dele, por exemplo. Problemas de apostas e de resultados manipulados já acontecem na Inglaterra desde o final do século XIX. Um grande time da Inglaterra, que eu não vou falar qual é o nome, teve todos os seus jogadores presos porque eles se envolveram, final do século XIX, se envolveram num grande escândalo de manipulações de resultados no campeonato inglês. Estamos falando de uma grande questão de interesses políticos, sociais, interesses inclusive entre países e problemas espirituais, porque quem viu essa abertura dessa Copa, quem é realmente desperto e não está fazendo parte desse mainstream, como nós estamos fazendo, e muitos dos nossos queridos irmãos também não fazem, perceberam todo tipo de alusão a questões espirituais. Pergunto eu, e terminando aqui, passando por Neemias, um jogador que é cristão, que tem fé no eterno, a gente fala cristão porque a maioria esmagadora são cristãos, né? Por que ele participa dessas questões, sendo que ele sabe que este meio não é um meio lícito, não é um meio honesto? Fica a reflexão para todos vocês. Obrigado, Neemias, por enquanto. Amém, querido, é isso mesmo. Queridos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. Eu espero que toda a informação e toda a exposição da palavra tenha sido benéfica e abençoada para a sua tomada de decisão na sua vida. Essas são questões entre você e o Pai. Você deve pedir que o Pai examine o seu coração, que você faça a sua reflexão e tome suas decisões. Josué disse, olha, se esse pessoal quiser adorar os deuses que estão além do rio, adorem. Mas eu e minha casa serviremos ao Altíssimo. Então, em todo caso, nossa decisão é, vamos servir ao Altíssimo, amar o Criador de todo o coração, de toda a alma, de todas as nossas forças. Lembrando que, meus irmãos, a nossa passagem aqui é breve. Estamos em dias maus. E é necessário, mais do que nunca, essa techuvá, né, Fábio? Esse arrependimento, esse retorno, esse afastamento também do mundo, das coisas que há no mundo, e desse amor do mundo, né? Já que é um sentimento mundial, então é um amor do mundo. Então, queridos, nós estamos aqui para abençoar a vida dos irmãos, desejar que o Pai abençoe, guarde, proteja, ele fortaleça sua fé, sua emuná, sua confiança nele, na palavra dele, e que nós estejamos prontos para receber bênçãos. Porque o próprio patriarca dizia, olha, Israel, santificai-vos hoje, porque amanhã o Eterno fará grandes coisas. E o nosso coração tem que estar livre, ele tem que estar cheio do Espírito, ele tem que estar pronto para receber aquilo que o Pai tem para o seu povo nesses últimos dias. É tempo de consagração, é tempo de arrependimento e é tempo de bênçãos, meus irmãos. O Pai é maravilhoso. Agradecendo aí a todos os irmãos que estiveram conosco, né? Vários irmãos aqui chegaram há pouco, estiveram durante a live, gratidão. Que o Pai abençoe a vida de todos vocês, suas famílias, suas vidas, grandiosamente. Fábio, querido, shalom e gratidão, toda rabá, por esse momento maravilhoso, quando nós estamos falando da palavra, falando da verdade, né? Que é o cerne dessa busca nossa, essa busca constante pela excelência da verdade, querido. Faça suas considerações finais. Eu agradeço aqui o espaço que nós tivemos nessa live, né? Acho que muita coisa que era para ser falada realmente foi falada. Me sinto realizado, dizendo que nós não temos aqui, irmãos, nada contra ninguém, quem joga futebol, quem faz parte da questão do futebol. Eu coloco aqui a jogadores boníssimos, a pessoas íntegras, mas que talvez não acordaram Neemias devidamente para o meio que eles estão. Isso é assim mesmo, tá? A vida é assim, tá? E há pessoas que são manipuladas, e nós sabemos que o mais fácil é manipular o ser humano. Então, quando a gente sai dessa questão da manipulação, percebam, irmãos, o próprio Yeshua deu as dicas. Nós seríamos hostilizados. Talvez você, que esteja assistindo esse trabalho, por causa de uma posição que você está defendendo, você já esteja sendo hostilizado, talvez agora, nesse período da Copa do Mundo, e não se reunir com as pessoas do seu trabalho, em ser uma pessoa coerente, mas conversar, explique, né? Não afaste as pessoas. Eu estou passando, no meu trabalho, que eu sou professor numa escola que eu presto, pedindo para tirar fotos. Eu vou educadamente dizer, olha, por causa da Copa, olha, eu não quero me misturar, eu não faço parte, por favor, não levem a mal, eu vou ter que ter um jogo de cintura enorme. Aliás, eu não, o Eterno vai me abençoar nesse sentido, para a gente não se envolver, tá? Eu quero deixar, inclusive, dois temas aqui bíblicos. O Eterno fala sobre a questão da idolatria, do culto humano, em Shemot, capítulo 20, verso 13, Êxodo 20, verso 13, o Eterno diz, não terás outros deuses diante de mim. Neemias citou bem essa questão, toda a idolatria é manter um Deus para você. Se você também age com arrogância e desprezo para com o seu próximo, você também está fazendo idolatria. Hoje, infelizmente, Neemias, temos muitas pessoas agindo com desprezo e arrogância no nosso meio, lamentavelmente. E 1 Yohanan, capítulo 2, verso 15, diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, tudo isso, também o Eterno já nos dá essa questão de nós não amarmos o mundo. Mas, Moreira Fábio, eu estou lá, são apenas 90 minutos, tá? Mas são 90 minutos que você se desliga do Eterno e você está amando aquela questão do mundo.
Então, a gente tem que levar isso em consideração, irmãos, porque a situação e o assunto ele é um tema muito, muito complicado, ele é um tema muito difícil. Não abramos portais dentro das nossas casas. Nem mesmo comentou a questão da santidade, nós temos que nos manter santos, irmãos. Eu garanto intimamente para vocês que nenhum dos profetas participaria do mundo e das concupiscências do mundo no dia de hoje, muito menos Yeshua participaria, não iria lá para um estádio de futebol para ver a final da Copa Libertadores. Irmãos, por favor, vamos cair na real. Eu faço um apelo aqui para os pastores, sabe, Neemias? Para as pessoas que, de repente, essa live pode ser levada para uma outra pessoa, às vezes a pessoa fica ofendida. Não se ofendam, irmãos, nós falamos com amor. Entendam essa questão, mudem as vossas ideias. O Neemias mudou, deixou a idolatria de lado. Eu deixei a idolatria da música, deixei a idolatria do futebol. Poxa vida, foi duro, é duro isso aí, viu, meu irmão? É muito duro você se desprender de uma certa questão. É toda uma parte da sua vida que fica lá atrás. São pessoas, são lembranças, são gostos, são amizades antigas, para que nós estivéssemos aqui hoje, mesmo que passando por aflições, honrando, ou pelo menos fazendo um esforço hercúleo, enorme, para honrar a palavra do Eterno. Muito obrigado. Laila Tov, se você quiser conhecer o canal Moré Fábio Pires aqui nessa plataforma, ou o canal do Centro de Estudos Deria Zahav, fique à vontade, veja os nossos estudos no canal Moré Fábio Pires, que é o nosso canal principal, são mais de 900 vídeos. Ajude o canal Verdade Revelada, irmãos, colaborem com o canal Verdade Revelada na questão material e a questão espiritual, principalmente nesses projetos que o Neemias está fazendo, de ir para outras capitais. Isso é muito, muito importante para a estruturação ou a reestruturação desse, inclusive, novo trabalho que ele está fazendo, que conta, inclusive, com o nosso apoio. Muito obrigado, meus queridos. Shalom, shalom, toda rabá, vevrahot, peshem, Yeshua HaMashiach.